Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma planilha para calcular parcelas de financiamentos ou empréstimos, assim como essa que você está vendo aqui na tela. Então aqui nessa planilha a gente pode simular quanto a gente quer emprestar ou financiar, o prazo, o valor da entrada e a taxa. E a parcela vai ser calculada conforme esses valores, tá certo? Então vamos simular aqui um valor de 25 mil, por exemplo. Aqui tem uns botões já que facilitam a nossa comunicação com a planilha, né? Eu vou ensinar você a fazer passo a passo, tá certo? Então aqui 25 mil, aqui a gente seleciona o prazo, se eu quero pagar em 2 anos, 3 anos, e a parcela vai sendo calculada conforme, ó. Então vamos deixar aqui o prazo de 48 meses, e aqui eu coloco o valor de entrada, né, que eu quero dar. Então vamos colocar aqui um valor de 8 mil de entrada, certo? E aqui a gente vai colocar a taxa, tá? Esses valores que estão aqui na taxa são fictícios, mas você vai poder cadastrar aí conforme a sua realidade, certo? Então vamos selecionar aqui uma taxa mais alta aqui que tem, e aqui ele calculou a parcela para a gente. Então é isso que essa planilha faz, calcula o valor da parcela conforme essas variáveis que a gente colocou aqui em cima. O valor financiado, o prazo para pagamento, o valor de entrada e a taxa. E agora a gente vai aprender a criar isso daqui do zero. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui uma nova planilha. Então eu vou copiar aqui os valores só para ficar mais fácil, ficar mais rápido o vídeo. Vou selecionar aqui agora para aumentar um pouco o tamanho. Agora a gente vai colocar os botões, certo? Como que a gente coloca esses botões? Pela guia desenvolvedor. Então você vai até o seu menu superior e acha a guia desenvolvedor. Por padrão o Excel não vem com essa guia habilitada. Então verifique aí se o seu Excel está com essa guia habilitada. Se não tiver, eu vou te ensinar a fazer agora. Você vai clicar aqui com o botão direito e vai até personalizar a faixa de opções. Vai até personalizar faixa de opções de novo e vai até aqui do lado direito e verifica se desenvolvedor está ativado. Se aqui estiver em branco, você só seleciona e dá um OK, certo? Bom, com a guia desenvolvedor aberta, a gente vai até inserir. Tem essa opçãozinha aqui e aqui a gente vai selecionar os formulários que a gente quer. Então o primeiro formulário que a gente quer é esse daqui, barra de rolagem, controle de formulário. A gente vai clicar em cima dele e agora a gente vai arrastar aqui na horizontal e ele vai criar o botão pra gente. Então o nosso botão está criado aqui, mas ele não está vinculado a nenhuma célula, então ele não tem função alguma por enquanto. Então agora a gente vai posicionar ele, a gente clica com o botão direito, tá? Para poder arrastar aqui, dimensionar ele. Vamos deixar ele um pouquinho menor. Vamos deixar ele aqui na frente do valor. E essa célula aqui da frente a gente deixa ela um pouco mais espaçada, ok? Bom, agora a gente vai formatar esse botão e vincular ele a uma célula, certo? A gente vai clicar com o botão direito, vai até formatar controle. Então aqui nessa tela está toda a configuração do botão e a gente vai personalizar ele conforme a gente quer. Primeiro a gente vai vincular ele a uma célula. Então a gente vai clicar aqui nesse botão e vai selecionar. A gente vai selecionar essa célula da frente. O que é vincular? É a partir do momento que eu apertar o botão, ele mudar aquele valor da célula. Então eu quero que ele mude o valor dessa célula aqui. Selecionamos, agora vamos apertar de novo nesse botãozinho aqui e voltamos para a tela de configuração, certo? Aqui a gente vai manter o valor mínimo no 0 e o valor máximo, e eu acredito que nesse caso aqui seja 30 mil. Deixa eu digitar aqui 30 mil. Não consigo alterar mais do que 30 mil, é o máximo que ele permite. Então a gente vai manter 30 mil. Alteração incremental significa que de quanto em quanto ele vai mudar, se é de 1 em 1, se é de 100 em 100, de 1000 em 1000, tá certo? Aqui vamos deixar de 500 em 500, certo? Esse é o nosso valor a financiar, é o valor do empréstimo que a gente vai fazer. Então vamos deixar de 500 em 500, mas é opcional, você pode deixar da maneira que você preferir. Aqui mudança de página a gente não precisa mexer e vamos dar um OK. Aqui ele estava com o valor 13 por padrão dele aqui mesmo, mas a gente zera aqui, ó. E agora se a gente clicar, ele vai mudando de 500 em 500, certo? A gente pode também puxar aqui que ele vai até o final, tá ok? O que está faltando para essa célula só é deixar ela em formato de moeda, né? Formato de real. Então a gente vem até aqui e seleciona a moeda e já está ok. Já está vinculado, nosso botãozinho aqui já está funcionando. Agora a gente vai para o de baixo, prazo. A gente também vai colocar um botão nele e vai vincular, certo? Então a gente vai mais uma vez na guia do desenvolvedor, opção inserir, e agora a gente vai colocar esse botão aqui, ó, botão de rotação.
certo? A gente clica em cima dele e seleciona aonde ele vai ficar. É um pouquinho pequeno, mas dá pra gente dimensionar aqui conforme a gente quer. Beleza, botão criado, mas ele não está vinculado a nada, então agora a gente vai formatar ele, ok? Botão direito em cima dele, formatar controle, a mesma tela de configuração idêntica ao do botão de cima. Então primeiro a gente vai estabelecer um vínculo com a célula. A gente clica aqui e seleciona a célula que a gente quer vincular. Então, conforme a gente apertar esse botão, essa célula específica vai ser alterada. Selecionamos, a gente volta aqui e agora a gente vai para as demais configurações. Nesse caso a gente quer calcular o prazo. E vamos colocar aqui que o nosso prazo mínimo é para pagamento em 12 meses, ou seja, 1 ano. Então aqui no valor mínimo a gente vai colocar 12. E no valor máximo aí fica opcional. Vamos colocar, por exemplo, 60 meses. Então mínimo de 12 meses, máximo de 60 meses. Alteração incremental, ou seja, ele vai mudar de quanto em quanto. Então vamos colocar aqui que ele vai mudar de 6 em 6. Então conforme eu clicar no botão, ele vai mudando de 6 em 6 meses. Digitamos aqui o número 6 e damos um OK. Aqui por padrão ele já veio o número 12, que é o nosso valor mínimo. E se a gente for alterando aqui, ele vai de 6 em 6 meses. Então 18 meses, 24 meses, 30 meses e por aí vai. Até o máximo aqui que é 60, né? Então nosso botão para o prazo também está OK. Vamos por debaixo, onde a gente vai calcular a entrada, certo? O valor que a gente vai dar de entrada nesse financiamento. Então, mais uma vez, a gente vai até o menu superior, inserir, e aqui a gente pode repetir o botão do valor. Então, a gente pega na horizontal e deixa ele aqui um pouquinho menor. É o mesmo botão que o valor, mas vai funcionar para a gente selecionar a entrada, tá certo? Vamos formatar ele agora, botão direito, formatar controle. Nesse caso a gente vai calcular a entrada, o valor de entrada. Então primeiro a gente vai vincular ele, clicamos aqui, selecionamos a célula da frente, voltamos por aqui e aqui vamos para as demais formatações. Então o nosso valor de entrada pode ser 0, o mínimo, né? E a gente coloca um valor máximo aqui, fictício também. Vamos supor que o nosso valor máximo de entrada é 20 mil, ok? Alteração incremental, ou seja, de quanto em quanto ele vai mudar. A gente pode colocar de 1000 em 1000. Ok? E damos um OK. Então por padrão ele já estava aqui o número 1. A gente pode zerar ele e começar a mudar, porque ele vai mudando de 1000 em 1000, ok? E a gente vai formatar essa célula também em formato de moeda, ok? Então página inicial, vem aqui em moeda e seleciono, certo? Agora ele está do jeito que a gente precisa. Para o botão da taxa é um pouquinho diferente do que a gente fez até agora, mas é super simples também. A gente precisa digitar em outras células os valores das taxas. Então aqui nesse caso a gente vai simular com 3 taxas, ok? Então vamos escolher um lugar aqui na planilha onde a gente vai digitar esses 3 valores das taxas, ok? Vamos pegar, por exemplo, essas 3 células aqui, pintar de amarelo, para ficar mais fácil. Primeiro vamos formatar ela como porcentagem, tá certo? Então a gente seleciona e clica aqui em porcentagem. Ainda com as células selecionadas, a gente vai clicar com o botão direito e vai formatar essas células para ter 2 casas decimais, certo? Feito isso, damos um OK e agora a gente vai digitar os valores que vão ser 0,10, 0,30 e 0,50. Feito isso, agora sim a gente vai criar o nosso botão. Então o processo é o mesmo, vamos até a guia superior, na aba Desenvolvedor, inserir um botão. Agora a gente vai selecionar a caixa de combinação, certo? Clicamos. A gente vai colocar ela por aqui. Vamos deixar ela um pouquinho maior. Então tá aqui a nossa caixa de combinação. Agora a gente vai formatar ela. Botão direito, formatar controle. Essa daqui é um pouquinho diferente das demais que a gente fez, onde a gente vai ter que colocar para ela aqui um intervalo. Ou seja, a gente vai selecionar as células que ela vai mostrar para a gente dentro do botão. Eu vou explicar. Então aqui em intervalo de entrada, clicamos no botão e vamos selecionar o intervalo que a gente criou para as taxas. Selecionamos, vamos voltar e vamos atribuir agora o vínculo da célula, igual a gente fez nos demais botões. Então clicamos aqui na setinha, agora a gente vai tentar selecionar a célula de baixo aqui, conseguimos. Então selecionamos a célula da frente e agora damos um OK. Vamos ver como ficou o nosso botão. Aqui ele já está mostrando para a gente as taxas, certo? Ou seja, esse intervalo aqui que a gente selecionou, se a gente tivesse 5 ou 10 opções aqui e selecionasse todas,
ele ia mostrar tudo aqui pra gente. Já está funcionando nosso botão e agora a gente vai arrastar ele aqui porque há um vínculo nessa célula aqui que a gente selecionou. Então reparem que quando a gente seleciona, ali vai mudando automaticamente, certo? Vamos prestar atenção nesse vínculo porque ele é importante para a nossa fórmula de baixo. Agora sim a gente chegou na parte mais importante da planilha, onde a gente vai fazer a fórmula que vai calcular a nossa parcela. É uma fórmula um pouco complexa, mas você pode ir copiando, selecionando os mesmos intervalos que eu vou selecionar, que vai dar tudo certo. Então, primeira coisa, onde a gente vai colocar essa fórmula? Aqui na frente da parcela, certo? Vamos até deixar ela de outra cor aqui, para auxiliar a gente visualmente, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar com a função pagamento. Acompanhe aqui comigo. Sinal de igual PGTO. Tá aqui, pessoal. Função pagamento. Abrimos ela. A gente não vai seguir a princípio esse roteirozinho que ela nos mostra aqui. A gente vai colocar uma outra função dentro dela, que é a função índice. Então, a gente vai digitar aqui arroba, certo? E vai colocar a função índice. O que vai ser o nosso índice? A nossa taxa. Então ele está nos pedindo a matriz, que nada mais é que o nosso intervalo aqui de taxas, tá ok? Ponto e vírgula, o número da linha vai ser, no caso, a célula que está vinculada ao nosso botão de taxa, que é essa daqui. Então selecionamos ela, vamos fechar o parênteses e dar um ponto e vírgula. E aqui no roteirozinho da fórmula ele nos mostra que o próximo prazo é o NPER. NPER é o período, ou seja, o prazo que a gente vai ter para fazer o pagamento. Então qual que é o nosso prazo? É esse daqui, né? 60 meses. Selecionamos, damos mais um ponto e vírgula. E agora a gente vai ter que mostrar para ele o valor que a gente quer financiar para ele fazer todo esse cálculo. Porém, a gente precisa descontar o valor de entrada que a gente vai dar nesse financiamento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar agora o sinal de menos, abrir o parênteses, vamos selecionar agora o valor que a gente vai financiar, menos o valor de entrada que a gente vai dar, tá certo? E agora a gente vai fechar o parênteses duas vezes e vamos dar um Enter. E pronto, tá ok, tá funcionando já. Vamos fazer aqui algumas mudanças para a gente ver as alterações do valor da parcela, tá certo? Antes disso, vamos formatar nossa planilha para ficar visualmente mais apresentável, né? Então vamos selecionar aqui essas células, vamos formatar ela, deixar bonitinho. Selecionar aqui uma corzinha, é tudo opcional, tá, pessoal? Você vai fazer conforme a sua necessidade aí. Aqui a gente pode deixar um azul um pouco mais claro, né? Deixar os valores em negrito. Pronto, aí ficou bem melhor, né? Agora a gente vai clicar com o botão direito aqui em cima do nosso botão de taxa e vai arrastar ele para cima da nossa célula vinculada, porque agora a gente não vai precisar mais dela. E aqui as nossas taxas a gente pode ocultar, a gente não vai precisar mais delas também, elas não precisam ficar aparentes. E agora vamos mexer na nossa planilha, vamos simular aqui alguns financiamentos, certo? Então vamos simular 30 mil. Selecionamos aqui, eu quero pagar 30 mil em 48 meses, né? E vou dar somente 5 mil de entrada. Então agora a gente escolhe a taxa, uma das que a gente cadastrou, e verifica. Vou colocar aqui 30%. E ele calculou aqui a parcela para a gente. Então está tudo muito vinculado, todas as alterações que a gente fizer, tanto em entrada, quanto taxa, quanto prazo, a parcela vai sempre ser calculada dependente dessas informações. Então, vamos alterar aqui mais uma vez os meses e a nossa parcela vai mudando, tá certo? Bom, espero muito que tenham gostado, se inscrevam aqui no canal e até a próxima aula.